Seja bem-vindo ao Portal dos Fundos, o seu podcast sobre fundos comunitários. Estamos a começar mais um episódio do Portal dos Fundos, o podcast em parceria com a Danny Group. Eu sou Filipa Souza, host deste podcast, e hoje tenho comigo Cátia Abreu para falarmos sobre o setor de turismo em Portugal. A Cátia é formada em Economia e Gestão e conta com já mais de 10 anos de experiência na área da consultoria. À sua carreira adiciona o papel de Area Manager da Danny Consulting, o Departamento de Incentivos e Obtenção de Financiamento do Danny Group. Cátia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Filipa. Eu é que agradeço por me lançarem este desafio. Cátia, hoje vamos abordar aquele que é um dos principais setores do nosso país, o setor de turismo. Nos últimos anos, Portugal efetivamente tem vindo a destacar-se enquanto destino turístico de referência internacional e tem vindo cada vez mais a cativar viajantes de todas as partes do mundo. Para termos aqui uma pequena noção, segundo a Secretaria-Geral da Economia, somos o quinto país com maior contributo de turismo para o PIB, com 19,1%, tendo gerado já este ano, mais especificamente entre janeiro e março, quase 5 mil milhões de euros. Isto são apenas dados provisórios fornecidos pelo Turismo Portugal, mas obviamente estamos aqui a falar de apenas 3 meses de receita só este ano, estando acima de países como Espanha, França e Itália. Como é que podemos explicar este fenómeno? Portugal, efetivamente, apresenta-se como um país com equilíbrio harmonioso entre o passado e o presente e aquilo que é a sua transição e inovação. Verificou-se, e aliás continua a verificar-se aqui, também uma clara aposta estratégica em explorar este diamante, chamemos-lhe assim, do nosso país. Tem-se tornado um território mais coeso, com recursos turísticos e infraestruturas de suporte ao desenvolvimento também mais qualificados e alcançou um crescimento assinalável em vários indicadores da procura turística, nomeadamente através de novas e renovadas formas de alojamento, o aumento da oferta de atividades turísticas e de ligações aéreas. Isto tudo, claro, recompensado com o reconhecimento no cenário turístico internacional, tanto ao nível de premiações como ao nível de turistas que efetivamente colocam cá os pés e vêm explorar o nosso país, não é, Portugal. E terão sido essas razões que levaram e continuam a levar a este crescente interesse dos empresários nacionais e estrangeiros por este setor no nosso país? O setor do turismo estabeleceu-se como o principal produto explorador de Portugal e tem hoje um papel crucial naquilo que é a geração de riqueza e emprego no nosso país. Somos um dos destinos turísticos de preferência na Europa, como vimos ainda há pouco no início da nossa conversa, e esses números e padrões ressaltam a diversidade de interesses dos visitantes em Portugal, assim como a nossa capacidade em atender a toda essa variedade de expectativas e de preferências. O nosso produto, a riqueza cultural e gastronómica que fomos herdando ao longo dos séculos e as paisagens e praias deslumbrantes dão realmente uma experiência única e reforçam esta posição enquanto destino turístico de destaque. Acho que a comunidade maioritariamente inglesa que temos instalada no sul do país pode concordar connosco. Bem, vemos aqui efetivamente todo um cenário cor-de-rosa, um setor que parece, digamos, quase o cenário ideal e com todas as condições para investir, mas com certeza que nem tudo serão flores, não é? Quais são as principais dificuldades que os empresários encontram quando decidem investir no setor do turismo? Sem dúvida que existem muitos obstáculos que complicam muitas vezes este caminho para os empresários. Logo à partida, a regulamentação do setor e a burocracia, nomeadamente licenças, permissões e a conformidade com regulamentos ambientais e de segurança. Depois temos a inevitável dependência de fatores externos, como as condições climatéricas, crises económicas e pandemias, como infelizmente vivenciámos há bem pouco tempo, e que deu para perceber também o impacto negativo e o sufoco que os empresários do setor passaram, e alguns deles nunca chegaram mesmo a recuperar totalmente. Temos também a questão da sazonalidade, com épocas de maior ou menor procura. Não são normalmente negócios estáveis ao longo de todos os meses do ano, ou seja, precisam de um bom desempenho financeiro nas épocas altas para garantir depois a sobrevivência e a estabilidade. Para além disso, tudo o que está relacionado com a existência e a qualidade das infraestruturas locais e nacionais, como estamos a falar aqui dos transportes, telecomunicações, serviços públicos, também a gestão dos recursos humanos, o esforço de marketing e promoção, as alterações das preferências e das exigências dos turistas, cada vez mais frequentes e aceleradas com a globalização, e também, desde já, o desafio da sustentabilidade e do impacto ambiental, que se tornou um fator determinante atualmente. E por fim, mas de todo não menos importante, temos a concorrência. Estamos a falar de um mercado altamente competitivo, com muitos players, incluindo grandes cadeias internacionais, mas também empresas locais bem estabelecidas, porque realmente é uma porta de oportunidade a muitos empreendedores. E como é que podemos minimizar, ou como é que podem ser minimizadas essas dificuldades que acabou de elencar?
Diferenciação e a inovação são as palavras-chave que devem fazer parte integrante de uma estratégia e visão a longo prazo. Os empresários do setor turístico não podem pensar a curto prazo e têm de estar sempre preparados para se adaptar às mudanças do mercado e às oportunidades que vão surgindo. Um planeamento cuidadoso, recursos adequados, abordagem proativa para mitigar os riscos e maximizar as oportunidades é por isso fundamental. No que respeita à mitigação dos riscos, incluem-se não só os que já referi, mas também os financeiros. E nesta vertente existem várias oportunidades de apoio que podem e devem ser usadas para alavancar não só o nascimento de novos negócios turísticos, como o crescimento também dos que já existem e que se querem posicionar num patamar superior. Pegando então um pouco nesta vertente financeira, que será também provavelmente um tema de grande interesse para os nossos ouvintes. Que oportunidades de apoio financeiro existem atualmente? Existem em Portugal várias opções disponíveis, que incluem subsídios, financiamentos e incentivos fiscais, disponibilizados tanto por entidades governamentais como por programas europeus. Podemos focar em 2 grandes grupos, os apoios comunitários e os apoios do Turismo de Portugal. Com apoios comunitários, estamos aqui a falar novamente do famoso Portugal 2030, certo? Correto. O Portugal 2030, através dos seus sistemas de incentivos, inclui programas de apoio à inovação produtiva, à qualificação e à internacionalização das PME através de financiamento a fundo perdido, e aos quais os projetos de investimento do setor do turismo também se podem candidatar, mas, atenção, onde concorrem com todos os restantes setores, ou seja, não são programas exclusivos para o setor do turismo. Muito bem, entrando aqui um pouco mais a fundo nesses programas de apoio que acabou de mencionar, Kátia. No segundo episódio deste podcast abordamos as soluções de financiamento que o Compete 2030 oferecia às empresas portuguesas e lá exploramos esses mesmos apoios. E eu penso que seria bastante interessante explorar cada uma destas intervenções através de exemplos específicos, mas adaptados àquilo que é o setor turístico. Eu começaria então pela inovação produtiva, pode ser? O apoio à inovação produtiva é uma iniciativa de financiamento que visa apoiar projetos de investimento em diversas áreas, incluindo o setor do turismo, com o objetivo de promover a inovação, a competitividade e a eficiência das PME. No contexto do turismo, a inovação produtiva pode ser aplicada de várias formas, nomeadamente para ajudar os empresários a desenvolver projetos que melhorem a qualidade dos serviços, a introduzir novas tecnologias e práticas sustentáveis e aumentar a sua capacidade de atrair turistas. Isto tudo através, por exemplo, da requalificação de infraestruturas, da criação de novas experiências ou de novas ofertas turísticas e até da implementação de novas tecnologias como sistemas de gestão hoteleira, plataformas de reserva online e soluções de automação. Dando aqui se calhar um exemplo prático para ser mais fácil para percebermos, imaginemos um empresário que tem um hotel de média dimensão e tem um interesse ou deseja torná-lo mais competitivo e sustentável. Com o apoio do Inovação Produtiva, ele poderia requalificar as instalações, por exemplo, renovar os quartos e as áreas comuns do hotel, implementando um design mais moderno, mais confortável, utilizando até materiais ecológicos, adotar novas tecnologias, implementar, por exemplo, um sistema de gestão hoteleira que otimiza as reservas, os check-ins, check-outs e melhora a comunicação com o cliente. Melhorar também a sustentabilidade, instalar painéis solares para reduzir o consumo de energia e criar um programa de reciclagem e de gestão de resíduos e também para oferecer novos produtos ou, no caso, novos serviços, porque no turismo o produto é o serviço que se presta. Aqui podemos dar como exemplo criar o restaurante que ainda não tem, desenvolver novos pacotes turísticos que incluam experiências locais autênticas, como roteiros vinícolas, passeios de natureza ou workshops culinários, por exemplo. E ao nível da qualificação das PME, qual é que seria o cenário hipotético de candidatura por parte de uma PME deste setor? O apoio à qualificação das PME do Compete 2030 é um programa que pode ser relevante nos projetos do setor do turismo para melhorar a oferta turística e para também aumentar a eficiência operacional e adotar novas tecnologias. Aqui podem-se incluir investimentos no âmbito da gestão e da organização, a implementação, por exemplo, de um sistema de gestão da qualidade, desenvolvimento de planos estratégicos, melhoria dos processos internos, no âmbito também da digitalização, através da implementação de sistemas de reserva online, utilização de ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente, os conhecidos softwares CRM, e a adoção de tecnologias de automação. Também no âmbito do marketing digital, desenvolvimento de estratégias de marketing digital, criação de websites otimizados, campanhas de marketing nas redes sociais, a utilização de SEO para também atrair mais visitantes.
através também de investimentos em práticas sustentáveis, como a utilização de energia renovável, redução de desperdícios, a reciclagem e conservação da água, e também no âmbito das certificações ambientais, como a ISO 14001, que comprova o compromisso da empresa com a sustentabilidade. E por fim temos a internacionalização das PME. As empresas do setor do turismo podem também recorrer a este apoio, à semelhança das empresas dos restantes setores, para expandir as suas operações para os mercados internacionais, aumentar a competitividade global e atrair o maior número de turistas estrangeiros. Podem ser consideradas numa candidatura aqui ao apoio à internacionalização investimentos relacionados com a participação em feiras e eventos internacionais, o desenvolvimento de material promocional internacional em várias línguas, incluindo o website, brochuras, vídeos promocionais e campanhas nas redes sociais, isto para atrair turistas de diferentes países, dos seus países-alvo. Também a adaptação de produtos e serviços para mercados estrangeiros, ajustes operacionais necessários para cumprir com requisitos desses mercados, como mudanças na infraestrutura, na logística de transporte, na adequação às normas e regulamentações internacionais, e também com plataformas de distribuição, por exemplo, para integrar e utilizar plataformas globais de distribuição de produtos turísticos como o GDS, Global Distribution Systems, e as OTAs, as Online Travel Agencies. Tinha referido também anteriormente que, para além dos apoios comunitários, existe também o turismo de Portugal. De que tipo de apoios financeiros estamos a falar neste caso? Sendo o Turismo Portugal a entidade pública responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística nacional, aqui os apoios são direcionados apenas para os negócios do setor do turismo. E esta é desde já a primeira grande diferença dos outros apoios que falámos. Destacam-se a linha de apoio à qualificação da oferta, aqui é que tem mais procura e que também já está aberta há muito mais tempo. A linha Turismo Mais Sustentável, a linha Mais Interior Turismo e a linha Portugal Events. Obviamente existem outras soluções, mas estas são, digamos, as mais atrativas. Algumas destas oportunidades oferecem financiamento a fundo perdido e outras combinam subsídio com empréstimos sem juros ou com condições mais favoráveis quando disponibilizadas em parceria com o setor bancário. Não entrando aqui em muitos detalhes, até mesmo para não aborrecer quem nos ouve, quais são os apoios, destes que acabaram de ser elencados, que oferecem financiamento a fundo perdido? Destes últimos apoios referidos, a linha Mais Interior Turismo e a linha Portugal Events financiam os projetos de investimento através de subsídios a fundo perdido. A primeira com apoio até 70% e limite máximo de 400 mil euros por projeto, e a segunda com apoio até 75% e apoio financeiro máximo de 250 mil euros. Depois temos a linha de apoio à qualificação da oferta, que está disponível em parceria com o setor bancário e que, além de ter uma parte do financiamento sem quaisquer juros, se a empresa cumprir ainda com os resultados a que se comprometeu na candidatura, pode ver uma parte desse financiamento transformado em fundo perdido. Esta linha financia até 80% do investimento. E, por último, a linha Turismo Mais Sustentável é uma linha mais recente e é uma linha de crédito com garantia mútua gerida pelo Banco Português de Fomento, que financia até 750 mil euros de investimentos na área da sustentabilidade ambiental. Podemos dizer que, ao nível da tipologia de operações que são apoiadas nesses apoios que acabaram de ser referidos, são transversais a todos os apoios? Não são? Não, cada um destes apoios se direciona para um tipo específico de investimento. O apoio do Turismo Portugal, mais semelhante ao apoio à inovação produtiva do Portugal 2030, é a linha de apoio à qualificação da oferta. Em ambos são aceitos o mesmo tipo de despesas. Eu costumo dizer que a única diferença entre elas é que, para os projetos do setor do turismo, o apoio à inovação produtiva é a Liga dos Campeões e a linha de apoio à qualificação da oferta é o Campeonato Nacional. Aqui de realçar que as grandes empresas apenas são beneficiários elegíveis na linha de apoio à qualificação da oferta. A linha Portugal Events, como o nome sugere, é destinada a apoiar a realização de eventos que possam contribuir para a dinamização e promoção turística do país, especialmente em regiões de baixa densidade, não exclusivamente, e durante períodos de menor procura. A linha Mais Interior Turismo é direcionada apenas para entidades públicas, associativas ou fundações, e destina-se a apoiar projetos nos territórios de baixa densidade que contribuam para o desenvolvimento turístico sustentável desses territórios, potenciando novas estratégias de valorização dos recursos ativos e agentes, gerando maiores níveis de atratividade turística e promovendo a sua dinamização social e económica.
Por fim, a linha Turismo Mais Sustentável destina-se a apoiar investimentos na área da sustentabilidade ambiental, como já referi, gestão da energia, da água, de resíduos, biodiversidade, realizados por qualquer empresa, portanto desde microempresas a grandes organizações, das várias atividades do turismo, mas que estejam inscritas no programa Empresas Turismo 360 Graus. Posto isto, como é que o empresário pode efetivamente e em que altura pode usufruir de algum destes apoios? A primeira questão que o empresário tem que se fazer é em que fase está o seu investimento. Independentemente da atividade turística que quer exercer ou que quer qualificar ou requalificar, tem que perceber se ainda está na fase da criação da ideia ou se já está na fase de arrancar com os investimentos de que precisa. No entanto, em qualquer uma das fases em que se encontra, é muito importante ser acompanhado por uma consultora especializada em financiamento e desenvolvimento de negócios no setor do turismo. Os consultores estão familiarizados com os processos e podem ajudar a identificar e a candidatar-se aos apoios mais adequados e maximizar também as possibilidades de sucesso. Portanto, aqui, mais uma vez, e como já temos vindo a discutir ao longo dos episódios deste podcast, as consultoras novamente acabam por ter um papel bastante importante naquilo que é a orientação das empresas e naquilo que é o potenciar ao máximo o sucesso dos seus projetos. Kátia, puxando agora um bocadinho ao seu lado de consultora e àquilo que é o seu papel, como é que diria que o DNI Consulting, neste contexto em específico, pode ajudar estes empresários que estão a tentar vingar neste setor? Nos projetos de investimento do setor do turismo, a DNI Consulting atua de forma holística, fomentando a necessidade de acompanhar os projetos desde a sua fase mais embrionária, quando ainda existe só a ideia. Antes do investimento atingir a maturidade necessária para se poder candidatar a qualquer um dos apoios que referi, é preciso garantir que todo o processo salvaguardou os requisitos obrigatórios e não corre o risco de não ser elegível. Na DNI Consulting ajudamos os empresários a analisar desde logo as condicionantes do local onde querem instalar a sua atividade turística, a estudar o mercado e as tendências do setor, a definir o conceito do seu negócio tendo em conta aspectos distintivos e inovadores face à concorrência e a definir a estratégia de curto, médio e longo prazo, sempre com o objetivo de garantir que o projeto irá alcançar viabilidade económica. Estando este processo concluído, avançamos então para a identificação das fontes de financiamento mais adequadas, como subsídios, apoios governamentais ou apenas empréstimos bancários. Nessa fase, validamos se a empresa cumpre os critérios de elegibilidade e os requisitos de cada uma das oportunidades de financiamento adequadas. Preparamos toda a documentação necessária, que inclui planos de negócio, demonstrações financeiras e evidências de impacto e sustentabilidade do projeto. Submetemos a candidatura e acompanhamos o processo até este terminar e o negócio estar pronto para abrir portas e receber os primeiros clientes. Bem, após toda esta descrição, pode-se dizer que um projeto de turismo requer, então, todo um acompanhamento de A a Z, digamos assim. Sim, é fundamental. Posso dar um exemplo de uma situação muito comum com que nos deparamos. Um empresário que é dono de um terreno a título particular e pretende criar em um alojamento turístico. Tem uma ruína que precisa de obras e, por isso, submete à Câmara Municipal um projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação, mantendo o uso do edifício como habitacional. Neste momento, já cometeu 2 erros. Portanto, o primeiro e maior foi não submeter o processo de licenciamento já com a alteração do uso para serviços e o segundo foi tê-lo feito a título particular. Portanto, estas 2 ações limitam logo de início as opções, tanto do tipo de negócio como de possibilidades de financiamento. Por isso é importante ser acompanhado desde o início por consultores especializados, ou seja, desde logo da fase da ideia. É fundamental pensar primeiro qual o tipo de negócio que queremos explorar e depois iniciar todo o processo seguindo uma estratégia que nos leve a esse objetivo. No exemplo que eu dei, o facto de não ter sido pedida a alteração do uso habitacional para serviços leva a que o negócio só possa ser explorado como alojamento local, o que não é elegível para a maior parte dos apoios financeiros disponíveis. Do mesmo modo, ter submetido o licenciamento a título particular obriga a que depois se tenha que alterar o titular do processo para a empresa que vai submeter e avançar com a candidatura e com a exploração do negócio. Kátia, penso que ficámos bastante esclarecidos com todo este enquadramento do setor e das possibilidades de financiamento que estão à disposição dos empreendedores, assim como é que o DNI Group, mais em particular o seu departamento DNI Consulting, consegue efetivamente apoiar e facilitar todo este processo. Espero ter conseguido explicar um pouco as particularidades deste mundo, que é o setor turístico e daquilo que os empresários podem encontrar quando decidem concretizar os seus projetos e tornar realidade as suas ideias.
Sem dúvida, resta-me agradecer novamente ter aceitado este convite e ter partilhado com os nossos ouvintes todo o seu conhecimento e experiência em relação ao turismo em Portugal. A quem nos ouviu e acompanhou por mais um episódio, não se esqueçam de deixar o gosto na plataforma em que estão a ouvir o podcast. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários do YouTube ou enviarem-nos mensagem através das nossas redes sociais. Subscrevam o podcast para não perderem as novidades. Muito obrigado por ter assistido. Continuo com os bons negócios. Não somos nem representamos qualquer organismo nacional ou comunitário nesta matéria e apenas pretendemos contribuir para uma clarificação, para uma informação e para uma educação maior sobre a utilização de fundos comunitários. As informações aqui discutidas não substituem a consulta a fontes oficiais ou aconselhamento profissional.